Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vedação industrial e fazendo uma comparação entre o selo mecânico com mola única e o selo mecânico com multimola. Mas antes disso gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e se porventura os nossos vídeos têm sido relevantes para você, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal, que te dá acesso além de nos ajudar, te dá acesso a materiais exclusivos, como vídeos também, como materiais escritos. Bom, sem mais delongas, né? Quando a gente fala que um selo ele é multimola, como o próprio nome fala, ele tem várias molas, né? Não é uma mola só. E quando eu falo um selo mola única, é que tem uma mola só. Então, por exemplo, eu tenho esse selo aqui, né? Um dos que eu sempre mostro aqui nos vídeos. Então, ele tem uma mola só. Né? Então esse aqui é um selo de mola única. Por outro lado, eu tenho esse outro aqui, até pesadinho aqui o componente. Esse aqui já é um selo multimola. Veja que ele tem várias molinhas aqui, né? Várias pequenas molas aqui ao longo, né? do diâmetro. Né? Então eu divido a carga, né? Então eu até coloquei aqui, deixa eu até tirar aqui que está perigoso cair. Então eu coloquei aqui na minha apresentação, inclusive, né, a comparação. O selo multimola, como eu mostrei agora há pouco, né, ele tem esses montes de molinhas, né? Então a força de fechamento, então tem aqui a mola aqui, outra aqui, deixa eu mudar de cor aqui que não tá legal. Não, não é essa cor não, vermelho. Então eu tenho essa mola aqui e essa aqui, ou seja, né, veja que em todo o diâmetro eu vou ter várias molinhas, né? Então, se eu digamos que, eu vou chutar um valor aqui, né? Não é esse, depende de selo para selo, mas digamos que a força de fechamento do selo seja 100 newtons. Então, qual que vai ser a diferença? Ao invés, né, de eu ter uma mola que provoca, né, essa força de fechamento de 100 newtons, eu coloco, por exemplo, né, suponhamos que aqui sejam, nesse selo, né, sejam 10 molas. Eu tenho 10 molas e cada mola vai, né? Então aqui eu tenho aqui a força de mola vai ser o próprio 100 newtons, que eu quero a força de fechamento, e aqui eu vou ter a força de mola igual a 10 newtons cada. E é o somatório de todas as 10 das 10 molas me darão a mesma força de 10 newtons que eu vou ter, né? Então aqui vem um ponto importante também, que é você fala, eu dei o exemplo de 100 newtons, né? Só para ficar mais fácil a gente simplificar e tal, fazer a conta. Mas essa força de fechamento, ela está diretamente relacionada com a força, com a distância de aperto do selo mecânico. Então, por exemplo, aqui esse selo fica mais fácil de mexer, né? Mostrar. Então ele, né? Você veja que eu consigo apertar ele aqui. Então durante a montagem, ele não é montado assim abertão, ele é montado numa determinada posição. E essa posição ela é calculada pela engenharia, pelo pessoal que faz o projeto do selo mecânico. Então, quando eu falo, né, que está todo mundo certo, está todo mundo errado, porque eu já citei isso algumas vezes, quando você pergunta para um pessoal, quanto que você tem que apertar? Eles falam, média aqui, né, esse deslocamento todo, digamos que tenha 90 milímetros aqui, só para ficar mais fácil, né? Eu tenho 90, você aperta um terço disso. Então você vai apertar, nesse caso, 90 divide por 3, você vai apertar 30 milímetros. Tá certo? Não, tá errado. Você tem que olhar, você tem que observar o desenho do fabricante. É claro que se você está numa montagem, aquela montagem de emergência, que você precisa montar o equipamento, entregar, né, se você é de manutenção, entregar para a produção, que né, tá com a produção parada, aí é claro, é óbvio que você vai fazer uma coisa dessa. Mas o correto é você pegar o desenho do fabricante e verificar qual é a medida que você tem que apertar. Né? Porque senão o que vai acontecer? Esse cálculo ele é feito para apertar num determinado patamar adequado. Né? Se você colocar muito, digamos que ao invés de 30 nesse exemplo aqui de 90, né, eu coloque bem apertadão, o que vai acontecer? Eu vou ter muito mais força do selo na operação. Isso vai aumentar o desgaste do selo mecânico. Por outro lado, se você apertar de menos, ele vai ter um vazamento maior. Mas esse até não é o objetivo aqui desse vídeo, né? O objetivo é falar qual que é a diferença, né? A principal diferença que a gente pode falar entre o selo assim, né, com mola única, veja que ele tem mais possibilidade de ele ter movimento lateral. Então esse aqui é um selo que é mais maleável, digamos assim, quando comparado com o outro selo, que ele vai ser um selo mais robusto, ele não vai ter movimento lateral dessa forma.
Só que qual que é a vantagem desse selo aqui? Como eu tenho uma mola só, a mola por si só, ela vai ser a espessura dela, né, a bitola do arame que eu vou fazer essa mola, é um diâmetro maior. Então ela é menos suscetível a ataque químico, ou seja, ela demora menos tempo, demora mais tempo, né, para ter um efeito do produto químico se o produto químico atacar a mola. Uma outra questão também que para produtos que tenha muita massa, que tenha muito tranqueira dentro, que eu costumo falar, esse selo aqui você não vai ter maiores problemas de incrustação, digamos assim, de sujeira, e esse selo parar de atuar assim por conta de sujeira. Ao passo que esse selo mecânico aqui, se você for observar, cada molinha dessa aqui, ó, ele tem um espacinho bem pequenininho. Então a chance desse selo aqui com multimola, ele ter o travamento por sujeira incrustada aqui é muito maior do que um selo desse aqui. Então a vantagem e desvantagem já falou duas. Então enquanto esse selo aqui, né, ele é pesado, por isso que eu estou deixando aqui, enquanto esse selo ele vai ter uma distribuição melhor da força, porque eu tenho vários, né, pontos, eu distribuo essa força ao longo do diâmetro, né? Então eu tenho mais gente empurrando, né? Então vai ter um equilíbrio melhor nas faces. Por outro lado, esse selo ele é mais sujeito à sujeira. Então se eu tiver um produto muito sujo, né, com muita tranqueira, e isso acontece muito em indústria química, o selo multimola ele vai incrustar. Então, se eu voltar aqui, né, eu vou ter aqui incrustações sendo, né, grudadas aqui, de tal forma que quando você tira parece um cilindrinho, assim, quando você desmonta o selo, né? Você vai olhar aqui, ó, você é cheio de sujeira aqui, e aí o selo para de atuar, ele para de ter este movimento aqui, né? Ele para de atuar, consequentemente ele trava aberto, que a gente chama, né? Então o que é o travar aberto? O travar aberto é quando você começa a operação do selo mecânico, eu tenho aqui a face, né? Então, quando o equipamento está parado, as faces estão grudadas, pelo próprio efeito da mola. Quando ele começa a operar, o que acontece? O fluido, pela pressão hidráulica do fluido, eu tenho um afastamento aqui das faces. Então eu passo a ter um fluido, eu já falei disso, né? O fluido interfacial, já falei isso em outro vídeo, né? Então ele fica afastado. Quando eu tenho um crustamento aqui que trava a mola, o que acontece? Quando eu desligo o equipamento, acaba a força hidráulica. Se acaba a força hidráulica, ele trava aberto. Se ele trava aberto, eu tenho vazamento do selo mecânico, né? Então, quando o equipamento está parado. Então, a função da mola, né, eu já até comentei isso em outros vídeos, a principal função da mola é fechar o selo quando o equipamento está parado, né? Porque quando não está parado, não tem ninguém gerando força hidráulica. Por isso, a força de mola, né, devido à mola. É claro que nem todo selo mecânico tem mola, eu já falei isso também, o selo de fole metálico não tem mola, mas o fole funciona, né? Ele tem essa função de mola também, então ele tem função dupla. Então, esses seriam as principais diferenças. Então, muitas vezes o selo multimola, ele dá muito problema de travamento quando o fluido é muito sujo. Mas também, por outro lado, ele é um selo bastante já arrozinho com feijão, né? Todo mundo faz esse tipo de selo, né? Qualquer fabricante, se você quiser comprar comigo, eu fabrico o selo que você quiser, desse tamanho que você quiser, desse tipo, né? Então todo mundo tem esse tipo de selo, né? Então é um dos selos mais antigos, né, que foram inventados. Por isso que ele continua sendo largamente utilizado. E o multimola tem essa vantagem, né, dele ter essa flexibilidade maior em termos de incrustação. Ele dificilmente vai ter esse problema. Então esses são os principais pontos que a gente pode citar. Por isso que, né, dependendo do fluido, por isso que eu sempre falo, né, você precisa saber qual que é o fluido de operado, pressão, etc., para saber qual selo você vai aplicar. Um selo multibola, que nem esse da foto aqui, né? Se for um produto bastante sujo, bastante cheio de tranqueira dentro, né? Cheio de impurezas, a chance dele travar é muito grande por conta disso. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.